Qual é o futuro do podcast? Quando a gente faz essa pergunta, a gente olha para os produtores, para os criadores, mas a gente olha também, principalmente, para as plataformas. De que forma essas plataformas têm se comportado? Quais estão, de fato, olhando para esse futuro, né? Dando uma atenção especial para o podcast? E o que a gente pode vislumbrar aí para os próximos anos? Vocês sabem que eu sempre puxo muito o saco do YouTube, né? Não só porque eu tô aqui, mas porque eu acho que é uma plataforma fantástica e não sou eu que tô dizendo, não sou eu que tô achando. A gente tem números e dados provando isso. Recentemente eu participei de um evento de jornalismo que teve a presença de uma representante oficial do YouTube, né, a jornalista responsável pelo YouTube News no Brasil, e ela me passou alguns dados exclusivos que eu não achei em outro lugar. Nesse vídeo, então, a gente vai entender melhor, com base em dados, por que o futuro do podcast tá no YouTube. Se você não me conhece, meu nome é Bárbara Falcão, sou jornalista, mestre em comunicação, trabalho com rádio e com podcast há mais de 10 anos. E aqui na Reverbera a gente fala de podcast, inteligência artificial, comunicação e outras cositas más. Fique à vontade para se inscrever no canal, para comentar aí embaixo se você gostar desse vídeo, também sugerir outros assuntos para eu falar aqui. E também conheça o Manual do Podcast, o nosso e-book, que é um passo a passo para você fazer um podcast do zero até ele se tornar um programa de sucesso. Direto ao ponto, esse evento que eu participei ano passado, 2023, se chama Geduca. É um evento de jornalismo e educação. É um evento muito interessante, mas eu fui só para participar mesmo dessa oficina, que foi uma oficina de criação para YouTube, mais focada no jornalismo. E aí, quem participou dessa oficina foi a Lúcia Zaragoza, ela que é jornalista responsável pelo YouTube News no Brasil. E claro que eu aproveitei a presença da Lúcia para fazer perguntas para ela sobre podcast, né? Sobre o que a plataforma está pensando para podcast e tudo mais. E aí ela me deu algumas informações muito interessantes, mas a mais interessante é essa aqui, ó, até anotei aqui no meu caderninho, que é a seguinte: o volume de buscas por podcasts no YouTube cresceu 118% entre 2022 e 2023. Vou repetir, o volume de buscas pela palavra podcast no YouTube cresceu 118% entre 2022 e 2023. Quer prova maior de que as pessoas estão consumindo muito podcast no YouTube? E aí eu trago aqui outra pesquisa, essa internacional, feita em outubro de 2023 pela Cumulus e Signal Hill, que diz o seguinte: 28% dos ouvintes semanais de podcast dizem que usam mais o YouTube para consumir podcast. E aí você fala, mas 28% é pouco, não é nem um terço. Pois é, deixa eu te contar. Spotify, a preferência é de 15% e Apple Podcasts apenas 12%. Então, se a gente junta Spotify e Apple, os dois números juntos são menores do que a preferência dos consumidores pelo YouTube, de 28%, ou seja, maioria. Isso mostra um crescimento porque esse dado é de 2023. Em 2022, essa mesma pesquisa mostrou que o YouTube e o Spotify estavam empatados ali na preferência das pessoas. E aí, de repente, as pessoas começaram a preferir o YouTube mais do que o Spotify. Então, essas pesquisas provam que as pessoas estão buscando e estão preferindo ouvir podcast no YouTube, né? Isso é um fato, a gente tem dados provando isso. Mas e o YouTube? O que ele tem feito com essa preferência? Ele tem aproveitado isso? Tem aproveitado esse potencial do podcast para atrair mais pessoas, mais criadores, mais consumidores do meio? Sim, tem aproveitado muito. E aí tem alguns recursos super recentes que provam isso, né? Tem pouquíssimo tempo o YouTube adicionou podcasts, né, aí no seu canal. Se você tem um canal, você sabe que tem como postar um podcast. Esse ano, o YouTube adicionou esses podcasts ao YouTube Music, então a pessoa consegue ouvir podcast no YouTube Music sem interrupção, né? Assim como ela pode fazer em qualquer outra plataforma de áudio. E o investimento mais recente do YouTube foi o seguinte: eu sempre falava aqui, e continuo falando, para você postar o seu podcast no YouTube, ainda que ele tenha só áudio, que ele não tenha vídeo. Mas agora isso ficou muito mais fácil, porque o YouTube passou a suportar o feed RSS. O que é o feed RSS, se você não sabe? É basicamente o endereço do seu podcast, o URL, né? Quando a gente está falando de podcast de áudio, para você colocar ele nas plataformas, você precisa desse endereço e você vai cadastrar esse endereço em cada plataforma. Sempre que tiver episódio novo, essa plataforma vai puxar automaticamente desse feed, desse endereço que você colocou lá, e os ouvintes vão ter acesso. Até então, isso só funcionava para plataformas de áudio. E aí, o YouTube falou, opa, peraí, vou aproveitar esse potencial do podcast a partir de agora. Então, se eu quero postar um podcast no YouTube de áudio, eu não preciso mais fazer um vídeo, né? Eu sempre falava assim, coloca uma imagem estática e o áudio do seu podcast e posta no YouTube. Ou seja, um vídeo estático, né? Com o áudio ali.
E agora não precisa mais disso. Agora você simplesmente vai pegar esse feed, que é esse enderecinho, e cadastrar no YouTube. E aí você pode ter acesso a benefícios como os anúncios do YouTube, né? Por exemplo. Que pra mim é o que faz a grande diferença quando a gente fala dos criadores. As outras plataformas não estão remunerando como o YouTube sempre fez. E aí agora você simplesmente pega esse feed, cadastra lá, você vai ter seu podcast no ar e ainda vai poder ganhar dinheiro com isso, sem precisar criar um vídeo. Ainda que o YouTube seja originalmente uma plataforma de vídeo, a gente vê que ele tá olhando para os podcasts. Isso eu tô falando de podcast de áudio, né? Que o YouTube criou essa ferramenta nova, né, para incorporar esses podcasts de áudio. Agora, quando a gente fala de vídeo, não tenho nem dúvida de que o YouTube é líder nisso tudo. E aí uma coisa interessante também, um outro dado que não tem necessariamente a ver com podcast, mas que a Lúcia me passou e que eu acho interessante compartilhar com vocês, é o seguinte: as pessoas cada vez mais estão assistindo o YouTube na televisão. Ao invés de celular, de computador, cada vez mais elas assistem na televisão. E mais da metade dos vídeos assistidos na televisão tem mais de 21 minutos. Eu tenho certeza que 99% dos podcasts de conversa que a gente tem se encaixam nessa categoria de mais de 21 minutos. Ou seja, eles viraram um programa de entretenimento para a família assistir na televisão. Se você tem alguma dúvida de como fazer esse processo, se você tem um podcast de áudio e quer fazer esse cadastro no YouTube, eu vou deixar o link aí embaixo do tutorial do próprio YouTube. YouTube explicando como você faz isso. Mas é muito simples. Lá no próprio estúdio, né, do YouTube, você vai lá em criar, você vai em novo podcast e enviar feed RSS. Daí você envia o feed, vai ter uma verificaçãozinha, você faz essa verificação e aí depois para acessar o seu conteúdo, você vai lá em conteúdo e podcasts. Você vai ter acesso e poder configurar lá como você quiser. E aí, ao mesmo tempo em que a gente vê esse investimento do YouTube, essa atenção do YouTube para os podcasts, a gente vê também essas plataformas de áudio parando mais de fazer podcasts exclusivos, encerrando contratos. Tem um movimento agora do Spotify, um movimento muito lento, né, nessa coisa do patrocínio, da monetização, mas que até agora não surtiu efeito, até agora não chegou ao Brasil, no sentido de dar grana para os produtores. Então os produtores têm que ir atrás por si só dos patrocínios de forma independente da plataforma. É um atraso, para mim, gigantesco. Sempre vou falar isso aqui, sempre vou falar mal do Spotify porque não valoriza os criadores. Enquanto isso, o YouTube está ganhando esses criadores porque ele remunera seus criadores. Só isso, gente. E aí, por exemplo, o Spotify está investindo em vídeo. Vocês acham mesmo que a pessoa vai fazer um vídeo para colocar no Spotify, sendo que, primeiro, originalmente é uma plataforma de áudio, né? Eu desconheço pessoas que usam o Spotify para assistir vídeo. Segundo, o que ela vai ganhar com isso? Sabe, assim, é muito melhor colocar o vídeo no YouTube, que pode ter um retorno. E aí a gente vive, apesar de muita gente achar que o mercado está saturado, não está saturado de bons conteúdos, tem muito espaço para bons conteúdos, e a gente vive uma popularização cada vez maior. Eu vejo pelo público cada vez maior que chega aqui ao canal querendo fazer podcast, querendo entender mais sobre o assunto. Então, cada vez mais as pessoas estão interessadas nesse universo do podcast. E aí, ao invés de as plataformas, todas elas aproveitarem esse boom, esse interesse, muitas continuam na mesma, enquanto o YouTube tem aproveitado esse potencial. Tem colocado novas ferramentas, tem falado pro criador, olha, criei isso aqui para você colocar seu podcast aqui, né? Vou te dar grana de anúncio, enfim. Tem mostrado que ele está sensível a esse aumento do interesse. E é muito engraçado pensar que no início, né, quando eu comecei a fazer podcast, a estudar podcast, eu sempre fui muito crítica ao YouTube no sentido de como assim as pessoas querem ouvir podcast no YouTube, né? Podcast é áudio, a prioridade tem que ser o áudio. E hoje em dia eu mudei de ideia, não a respeito da prioridade, a prioridade eu acho que continua sendo o áudio. Se você tem um podcast de vídeo, o seu áudio tem que ser bom, e aí o seu vídeo pode ser mais ou menos. Mas aí hoje, enquanto criadora de conteúdo também, não só uma pessoa que está criando para empresas e que está estudando o podcast, eu vejo que o YouTube é a plataforma que mais olha para os criadores. Então, se você é um criador, se você é uma criadora, ou se você está pensando em criar um podcast, não perde tempo. Coloca no YouTube, foca no YouTube. Pode até colocar nas outras se você quiser, mas não pulveriza demais, não gasta muita energia com aquilo que não vai te dar retorno, tá? E aí o que a gente observa é que os grandes produtores, quando a gente fala de empresas, quando a gente fala de grandes empresas de jornalismo, ou de empresas que não precisam necessariamente de um retorno financeiro, elas têm feito excelentes podcasts só de áudio, principalmente quando a gente fala em formato narrativo, que ficam lá no Spotify e que eu amo, gosto muito de ouvir. Agora, falando para você, enquanto criador, que dificilmente vai investir em um podcast narrativo e que quer ter algum retorno, até não só em termos financeiros, mas em termos de retorno de público, esse alcance orgânico que o YouTube tem,
ele facilita muito a sua vida, né? Então não é que eu sou contra o podcast só de áudio. Inclusive, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho só com áudio, não trabalho com vídeo. Aqui eu improviso no vídeo e faço o básico mesmo. Mas cada vez mais o YouTube tem mostrado que é a plataforma não só do futuro dos podcasts, mas do presente. Me conta aí nos comentários o que você acha disso. Será que é muito polêmico? Você concorda comigo? Discorda de mim? Fique à vontade para comentar também, para curtir esse vídeo e para se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.